trabalhando, e eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E durante o nosso período, a nossa vida, já prestes a completar 50 anos, nós nos dispomos a fazer o mínimo que podíamos fazer, que é dar testemunho e dar uma contribuição para quem está começando, para os jovens, para os novos professores. É maravilhoso para mim participar desta obra grandiosa, vitoriosa, que é a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus. Então, meus irmãos, nós louvamos a Deus por isto. Este é o programa Glória ao Justo, edição de número 1015, ano 20, o tema Vendo os Feitos de Deus, observando os feitos de nosso Deus. Deus trabalhando, Deus operando, Deus usando os homens, as mulheres, as crianças, os jovens. Eu mesmo, ainda jovem, me dispus a fazer alguma coisa e fazia lá no meu interior. Trabalho tão cansado, tão difícil, mas fazíamos. O nosso Deus não mudou, a sua igreja precisa hoje, do mesmo jeito que precisava no meu tempo de jovem, da ação dos jovens, e nós ajudamos. Ajudamos ensinando, ajudamos orientando, ajudamos sendo exemplo, ajudamos indo na frente. É maravilhoso para mim. É bom ser útil. É muito bom ser útil. Útil à família, útil à sociedade. Agora imagina você ser útil ao reino de Deus, à igreja, que não tem fim. A igreja do Senhor Jesus, ela não tem ocaso. Ela não, o sol não vai se pôr sobre ela. Ela vai sobreviver o sol, a lua e as estrelas, ou seja, a matéria vai desaparecer, mas a igreja, como uma agência celestial, vai simplesmente sobreviver, vai subsistir além da própria natureza, além da matéria. Isso é coisa grandiosa que você talvez nunca nem tinha pensado. A igreja de Jesus, ela sobreviverá aos planetas, aos cometas, toda a estrutura do cosmos. E você se tornar parte deste trabalho, você se tornar membro, você se tornar uma voz, é algo importante. Valorize isto. Se você ainda não tem, e se você ainda não é, que você possa participar. Eu me sinto bem sendo parte, ajudando alguém. A nossa leitura, Salmo 66, de 1 a 9, para este tema, vendo os feitos de Deus. Celebrai com júbilo a Deus todas as nações. Cantai a glória do seu nome e dai glória em seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão, e cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações.
Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos passos. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua santa palavra, obrigado pela tua igreja. Suplicamos por cada um, estenda as tuas mãos sobre a igreja, Senhor. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos. Tu conhece cada vida, Senhor, tu conhece cada família aqui representado, todos os teus servos e aqueles, Pai, que eles, interessados no bem-estar, pedem oração, colocam o nome no livro da oração, para que a gente interceda. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos e os seus familiares, aqueles, meu Senhor, que estão necessitados, carentes da orientação, da bênção. Querido Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a leitura por si só é uma grandeza. A leitura por si só é uma grandeza. No Salmo, o primeiro versículo deste Salmo 66, convida todas as nações para celebrar a Deus. As nações, formadas por pessoas das mais variadas compreensões, essas nações têm no seu seio, cada nação tem no seu seio, pessoas que são difíceis para acreditar no que não vê. Tem pessoas que são crédulas demais, acreditam em tudo que escutam. Tem pessoas que acreditam, mas precisam da materialização daquilo que ouviu. Por isto a idolatria tomou forma, porque eles não se satisfaziam ou não se satisfazem falando com Deus sem olhar para alguma representação. Então passaram a usar a representação como um meio de falar com Deus. Depois passaram a chamar a representação de pai, de mãe, e se entregaram com Deus e se tornaram apenas idólatras de carteirinha, idólatras terríveis. Então, cada nação tem na sua composição crentes em Jesus, ímpios da pior espécie, pessoas crédulas que acreditam em tudo, pessoas muito supersticiosas que vivem apavorada, assustada, e qualquer coisa que escuta, qualquer novidade deixa elas inseguras. E tem também estas mesmas nações, tem os seus filósofos, tem os seus ateus, tem os seus indivíduos que negam, inclusive, a existência do próprio Deus. Mas, mesmo havendo esta diversidade entre as nações, ou em cada nação havendo esta diversidade, todos têm consciência. Para você ter uma casa pequena ou grande, você tem que construir. Você comprou uma propriedade para fazer um espaço para dar segurança à sua família, para levar a sua família a passar um final de semana e ter bem-estar, você precisa construir uma estrutura. Agora imagina o universo, este mundo maravilhoso, essas coisas todas, apesar do homem, apesar da indústria, apesar das queimadas, apesar da criação de animais, apesar do desmatamento, apesar de tudo, da mineração. A mineração destrói muito, apesar da contaminação do solo, apesar da contaminação dos rios, apesar da contaminação dos mares, apesar do lixo espalhado por todo o planeta, apesar de tudo isto, o mundo ainda é um lugar cheio de belezas. Tem nações que tiram proveito de suas belezas naturais e fazem, na verdade, da indústria do turismo, da sua indústria hoteleira, fazem desta sua facilidade ou destas suas vantagens exatamente o forte da sua economia.
Então, tendo inteligência, vai agradecer pelo que conhece. Grandes espaços arborizados de uma forma maravilhosa, com um clima extraordinariamente ameno, muito bom o tempo todo. Isto é motivo para celebrar a Deus. E o salmista diz: celebrai com júbilo a Deus todas as nações. Todas as nações têm em sua composição homens tementes, homens do mais alto nível, pessoas muito dedicadas ao próximo, os filântropos, aqueles que se preocupam, que tem pessoas que não se sentem bem em nenhum momento em saber que tem pessoas na sua comunidade que está sem alimento, que não está bem agasalhada, e tem pessoas que fazem tudo para ajudar o próximo. Bom, todas as nações têm estas pessoas grandiosas que fazem tudo pelo outro, pelo bem-estar do outro. Muito embora todas as nações tenham os seus ateus, os seus debochados. Eu conheci um homem tão debochado que ele viu um aleijado no semáforo e o outro disse para ele disse: eu não dou esmola a ninguém, eu não, quem quiser, isso aí já. Aí disseram: mas você nem assim, um aleijado, você não, isso aí Deus marcou para não perder de vista. Os caras ímpios, ateus, miseráveis, imundos, palavras rudes, grosseiras contra um defeito físico, contra um deficiente visual, uma desgraça de vida desses indivíduos que se enganam como se o seu bem-estar não terminasse, como se a sua vida jovem não passasse, como se os seus bens não terminassem. E nós sabemos que termina. Novos envelhecem, sãos adoecem, ricos empobrecem, e famílias muito orgulhosas e estruturadas vai para o brejo. Eu conheci uma família extremamente orgulhosa, porque minhas filhas tudo casaram, naquele tempo que tinha valor. Minhas filhas todas casaram de véu e grinalda, não sei o quê. Deixaram para se tornar prostituta depois. Esta família ficou absolutamente envergonhada depois de tudo. Então, todos podemos ter problemas. O novo envelhece, o rico empobrece, o são adoece, e ninguém pode se orgulhar de nada e nem tampouco zombar de quem é fraco, doente ou pobre. E aqui o salmista diz: celebrai a Deus, celebrai com júbilo todas as nações, cantai a glória do seu nome, dai glória, louvando, dai glória a Deus, louvando. Dizei a Deus, reconheça diante de Deus, dizei ao Senhor, diga para Ele, expresse quão tremendo és tu nos teus atos, nos teus feitos, nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Mas uma coisa interessante, meus queridos, é que até Deus tem inimigos. Eu conheci um inimigo de Deus, e nesta época eu ainda estudava, hoje eu só leio. Mas na época eu estudava e eu era encantado com as filosofias. Aqui a gente ainda não conhecia esses partidos malditos da vermelhidão. O rubro diabólico ainda não tinha dominado nossa nação. E eu ouvia, eu lia muita coisa publicada no exterior, eu assinava jornais do exterior, e aquela filosofia, aquelas coisas bonitas no papel. E eu fui ouvir uma vez um discurso de um perverso inimigo de Deus. E ele dizia, se referindo na época à grande União Soviética, ele dizia: a gloriosa União Soviética! Aí caprichava na gloriosa União Soviética. Quando ele falava de Israel, eu via que ele rangia os dentes, ele tinha horror a Deus, tinha horror à palavra de Deus, tinha horror ao povo judeu, tinha horror aos crentes em Jesus, ele tinha horror. E eu saí dali com horror a mim mesmo. Eu saí dali me esmurrando. O que eu vim fazer aqui? Eu precisava conhecer aquele amaldiçoado de perto. Eu precisava conhecer um filósofo ateísta. Eu precisava ouvir um infeliz daquele expressar o seu horror contra Deus.
Mas aqui no versículo 3 diz, os teus inimigos não se submeterão. Os teus inimigos, pelo teu poder, pela tua grandeza, os teus inimigos serão submetidos a ti. Todos os moradores da terra te adorarão. Aqui é um desejo do salmista e uma realidade simplista. Todo joelho se dobrará diante de nosso Deus. Vai chegar o dia da realidade, todo joelho se dobrará. Todos os homens e mulheres, o pior assassino, o pior catimbozeiro, o pior de todos os idólatras, o mais desgraçado de todos os humanos, vai ver a face do rei. E vai dobrar os joelhos diante do rei. Uma única vez, para dali receber a sentença e ser condenado ao inferno. Mas o Salmo diz aqui, todos os moradores da terra te adorarão. O salmista não disse que era só uma vez. Mas pelo Novo Testamento entendemos que é uma vez no juízo, todos se prostrarão. Todos verão a Deus, todos se prostrarão, todos confessarão o seu poder. No versículo de número 5, o salmista diz, vinde e vede as obras de Deus. É maravilhoso ter entendimento, ter inteligência e ter temor. Vinde ver, vinde, observe os atos de Deus, os feitos de Deus, as obras de Deus. Ele é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. É nisso aqui que Deus abate o exaltado, que Deus humilha aquele engrandecido aos seus próprios olhos e que Deus faz aquele que ninguém acredita chegar lá em cima. Os salmos, as grandes orações, os grandes momentos de exaltação ao Senhor, o salmo de Zacarias, o salmo de Maria, vários salmos nas Escrituras que não têm este nome de salmo, mas são salmos. Eles expressam a sua confiança na grandeza, no poder, na majestade do nosso Deus. E o salmista diz, vinde e vede as obras de Deus. Ele é tremendo nos seus feitos, ele é grandioso nos seus atos. E ele destaca aqui, converteu o mar em terra seca. Na saída do Egito, Israel passou pelo Mar Vermelho, e o Mar Vermelho não se tornou ali uma armadilha para eles. Eles passaram, não morreu nenhum. Quando o faraó meteu a cara, pereceu. Então, Deus é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Não morreu uma criança, um animal, não morreu um judeu ao atravessar o Mar Vermelho. Mas de Faraó não se sabe se escapou nenhum. Passaram o rio a pé. 40 anos depois, já sob o comando de Josué, o Jordão estava de ribanceira a ribanceira e Deus orientou como fazer. E ele colocou os sacerdotes com a arca de Deus e quando os pés dos sacerdotes se molharam nas águas do Jordão, as águas viraram a parede. Ali Deus congelou, não sei qual foi a forma, mas Israel passou pelo rio a pé. Foi a surpresa que os jebuseus não esperavam. A comunidade que estava daquele lado se sentia segura naquele período das grandes cheias, das grandes chuvas, e Deus fez exatamente o contrário, porque ele é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Ele, o Senhor, fez isto, abriu o Mar Vermelho e secou também o Jordão. No versículo 7 diz, ele domina eternamente pelo seu poder. Os deuses das nações são deuses inventados, são deuses que são criados e eles mesmos desaparecem.
Não tem que se saiba, hoje eu pelo menos ignoro, que exista alguém que faça um culto ao Júpiter, alguém que tenha, que acenda a vela para o Tamuz, alguém que esteja cultuando a Cibele, alguém que esteja cultuando a Diana, a Nossa Senhora Diana, a Diana dos Efésios, não. Essas divindades deixaram de existir e colocaram outras desgraças em seus lugares. Colocaram a tal Virgem para sempre, colocaram várias divindades diabólicas, utilizando nomes bíblicos e fizeram a maldade do mesmo jeito. Mas aqueles deuses, onde é que está a deusa Vesta, a grande deusa da virtude feminina dos romanos, que quando Maria nasceu já tinha um convento cheio de freira? Onde estão as freiras da deusa Vesta? Onde estão as filhas da Vesta? Depois trocaram aquela desgraça por outra chamada Filhas de Maria. Mas são malignidades semelhantes. Mas aqui diz que o Senhor domina eternamente. O Senhor domina eternamente, é pelo seu poder, o seu poder eterno, ele domina eternamente. Os seus olhos estão sobre as nações. E uma recomendação absolutamente conveniente: não se exaltem os rebeldes. Não se rebelem contra Deus, porque Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele abre o mar, Ele seca o rio, Ele faz o que lhe apraz, porque Ele é o Senhor. Então não se exaltem os rebeldes. Não se exaltem os rebeldes, porque não tem ninguém que possa vencer o Senhor. No versículo 8, o salmista diz: bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor, porque ele sustenta a nossa alma. É ele quem dá a vida, é ele quem nos faz viver. E ele não consente que os nossos passos sejam abalados. Ele não consente que a gente escorregue e caia e pereça. É no sentido espiritual, porque milhares de servos de Deus escorregaram, caíram e morreram de uma queda, mas aquilo ali era apenas um prejuízo físico. A alma segura com o Senhor, porque Ele é o Senhor da vida. Portanto, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, é a palavra do Senhor para nós. Vendo os feitos de Deus, vendo os atos poderosos do Senhor. O salmista não foi falar aqui do maná que passou 40 anos ou 41 anos, porque eles receberam maná desde que saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto e Deus mandou maná na terra prometida até que eles fizessem a colheita do que foi semeado. É isto que a Bíblia Sagrada fala, porque Deus é cheio de glória, cheio de poder e faz o que lhe apraz. Aqui o salmista disse apenas algumas coisas da grandeza de Deus. O espaço é limitado e ele falava para quem conhecia o Senhor. Que Deus possa nos abençoar, meus amados irmãos, e nós possamos continuar acreditando e divulgando os atos poderosos do Senhor e glorificando o seu santo nome pela sua maravilhosa grandeza, pela sua majestade. É importante que cada um de nós continuemos louvando, bendizendo, exaltando o nosso Senhor pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, pelo que Ele é. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Guarda os meus irmãos, dá vitória a cada um. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida da igreja. Guarda, meu Senhor, os nossos ouvintes, os nossos amigos, os nossos ajudadores. Recompensa cada um, Senhor, na sua fidelidade, na sua contribuição, na sua intercessão. Recompensa, Senhor, o teu povo
pela fidelidade, pelo culto, Senhor, ao teu santo nome. Amado Pai, ouve a nossa oração, nós oramos, nós agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.